Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar com a minha meditação no capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Eu já fiz vários vídeos neste Evangelho e hoje eu vou terminar o capítulo 15. Eu vou meditar a partir do versículo 32. Ele fala a respeito da segunda multiplicação de pães, porque Jesus já fez outra anteriormente, e esta é a segunda multiplicação de pães. Esta passagem ela está narrada em dois evangelhos, Mateus, o qual eu estou meditando, e também no evangelho segundo escreveu Marcos. Está no capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 10. O Evangelho de Lucas não narra, e também o Evangelho segundo escreveu João também não narra este acontecimento. E Mateus ele começa a narrativa a respeito dessa segunda multiplicação de pães desta forma. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo, e não tenho o que comer. E não quero despedir em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos disseram: Onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhes Jesus: Quantos pães tens? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, ou do que sobrou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Ou seja, o território de Magadã ficava na margem ocidental do mar da Galileia. Vamos ver o que fala Marcos a respeito dessa multiplicação dos pães. Está em Marcos, capítulo 8, versículo do 1 até o 10. Naqueles dias, quando outra vez reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhe disse: Tenham compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo, e não tenho o que comer. Ou seja, a multidão não tinha trazido nada nenhuma provisão para que eles pudessem comer. E Jesus viu essa situação. Veja bem que Jesus estava sempre atento à necessidade do povo. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. Alguns deles vieram de longe. Veja bem que Marcos ele atenta para esse detalhe. Alguns destes que estão aqui há 3 dias vieram de longe. Mas os seus discípulos responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou o povo que se assentasse no chão, e tomando 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Era cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Vocês podem ver aqui que no relato de Mateus ele fala que ele foi para a região de Magadã, e aqui foi para a região de Dalmanuta. Também é o lado ocidental do mar da Galileia. Provavelmente os 2 lugares. O Marcos ele atentou para a região de Dalmanuta, e o nosso evangelista, o Mateus, ele atentou para a região de Magadã. Então está aí a leitura do texto,
Esta foi a segunda multiplicação de pães. E o que me chama muita atenção neste relato, tanto de Mateus como de Marcos, é que Jesus sempre estava atento às necessidades das pessoas. E vocês podem ver que havia 3 dias que este povo estava seguindo Jesus. Claro que muitos o seguiam pelos milagres, por aquilo que ele fazia, pelo pão, pela comida que perece, mas com certeza tinha pessoas ali entre aquela multidão que queriam ouvir o evangelho do reino que Jesus pregava. Com certeza tinha pessoas ali que queriam ouvir do mestre as palavras do reino. Por outro lado também, tinham pessoas ali que estavam mais interessadas na comida, no pão que perece. Sempre no meio há pessoas com segundas intenções, pessoas que querem somente tocar nas vestes de Jesus e não querem escutá-lo. Lembro-me de uma certa vez que Jesus, não podendo ficar ali na praia do Mar da Galileia, ele subiu no barco e ficou distante da multidão, porque as pessoas não queriam ouvir Jesus. Eles queriam tocar em Jesus, porque descobriram que tocando em Jesus eles seriam curados. Então eles estavam mais interessados em resolução de problemas e não no maior problema de suas vidas, que era a salvação. É que eles pudessem fazer parte do reino de Deus, que Jesus estava dando início quando veio aqui nesta terra. Ele veio, morreu na cruz do Calvário e deu início ao seu reino. Não um reino visível, um reino territorial, mas um reino invisível, onde tem um grupo de pessoas que chama igreja, que fazem parte deste novo reino. Não estou falando de placa de denominações ou de instituições religiosas. Eu estou falando de igreja. Igreja são aqueles, não um templo feito de concreto, de tijolos, não. Eu estou falando de pessoas que compõem a igreja de Cristo. E esta igreja, ela é uma igreja invisível. Elas estão inseridas em diversas instituições religiosas. Essas pessoas seguem a Cristo por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz. Estes são os verdadeiros seguidores de Cristo. Eles amam a Cristo por aquilo que Ele é, pelo seu caráter, e não por aquilo que Ele pode fazer pelas pessoas. E pode ver que mesmo nessa multidão aqui de pessoas que estavam buscando a Jesus, com certeza tinha pessoas, porque no Evangelho de João, certa vez Jesus disse, olha, que eles estavam buscando o pão que perece. Eles estavam atrás do pão que perece. Mas Jesus, mas o verdadeiro pão é que eles deveriam buscar, que é Cristo, o pão descido dos céus. E por isso que Jesus olhava para a multidão e tinha compaixão, porque ele sabia que entre aquela multidão tinham pessoas que o amavam verdadeiramente, que estavam ali para ouvir a mensagem do seu reino. E Jesus olhou para aquela multidão e teve compaixão. Pode ver, no versículo 32 de Mateus diz, tenho compaixão desta gente. Eu tenho compaixão deste povo. Compaixão aqui é uma palavra que quer dizer sentir pena, sentir dó. Ou seja, assumir a dor do meu próximo, ou estar no lugar do meu próximo e sentir as suas dores, sentir as suas misérias, ver a necessidade deles. E Jesus, ele fez isso. Ele se colocou no lugar da multidão. Ele viu a necessidade, sentiu a dor daquela multidão, que há 3 dias, ainda que alguns estavam interessados pelo pão, pelos milagres, mas tinha outras pessoas que estavam interessadas no reino de Deus. Então, Jesus, ele teve compaixão daquele povo, e ele não queria despedir aquela multidão vazia, ou seja, com fome, faminto. Então vocês podem ver que Jesus, ele atentava para os dois lados, para o lado espiritual e para o lado social. O lado social, Jesus, ele resolveu o problema da fome daquele povo. O lado espiritual, ele pregou a palavra, ele trouxe o reino de Deus para aquelas pessoas. E no lado social, ele proveu alimento para a multidão. Porque Jesus, ele olha
os dois lados do homem. Claro que Jesus nunca prometeu riquezas para os homens, não. Ele prometeu o básico, as nossas necessidades básicas. Jesus, ele prometeu que supriria. Pode ver que quando os discípulos, eles foram comissionados e enviados a pregar o Evangelho, Jesus não prometeu riqueza para os discípulos que foram enviados. Ele só disse, olha, o trabalhador é digno do seu salário. A palavra lá é sustento, é digno do seu sustento. Quando vocês chegarem a casa, comei do que eles te derem. Ou seja, você vai participar, você vai comer aquilo que as pessoas comem no seu dia a dia. Não vou prometer para vocês um hotel de 5 estrelas e regalias, isso, aquilo, outro. Não, Jesus não prometeu isso. Mas o sustento básico do ser humano, isso aí, com certeza, Jesus, ele proveu para as pessoas. Ele é o provedor, ele cuida dos filhos dele. Claro que ele não vai dar riquezas para que as pessoas se esbanjem. A riqueza, ela é conquistada com o trabalho, com a administração e com a fidelidade. Isto sim, aí a pessoa alcança a prosperidade. Mas, nos que diz respeito ao nosso sustento, Deus provê o melhor para nós, para a nossa subsistência. E pode ver aqui que Jesus, olhando para aquele povo, supriu a necessidade básica daquele povo, que era o quê? Era roupa? Não. Calçados? Não. Riquezas? Não. O que ele proveu? Alimento. Pão e peixe. Era, vamos dizer, a cesta básica do povo. Era o alimento básico do povo daquela época. Pão e peixe. E pode ver que Jesus, neste quesito, ele supriu a necessidade do povo. Por quê? Porque Jesus olhou para elas e teve compaixão. E veja bem que, novamente, o que me chama a atenção aqui é que, deste milagre, 7 cestos sobraram. Lembra da primeira multiplicação? 12 cestos. E não tem uma explicação por que sobraram 12 cestos. Qualquer teoria que surgir em cima desse texto será meramente uma teoria, porque nós não sabemos por que sobraram 12 cestos. E neste texto aqui agora sobra 7 cestos. Não sei também por que 7 cestos. A Bíblia não informa. Também qualquer teoria simplesmente é uma teoria, porque a Bíblia não relata. Diz também que 4.000 homens, além de mulheres e crianças, foram alimentados. Lembra que na primeira multiplicação, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram alimentadas. Então, um grande número de pessoas foram alimentadas pelo Mestre. E veja bem que na primeira multiplicação, eles tinham o quê? 5 pães e 2 peixinhos. E aqui, ele diz que os discípulos tinham 7 pães. E não diz quantos peixes tinham. Alguns peixes. E todos estes apresentados serviam para quê? Para alimentar o povo. Um povo faminto que buscava Jesus. Então, nisso tudo eu vejo aí a misericórdia, novamente a graça do nosso amado e querido Jesus. Sempre Jesus olhando para a humanidade e sentindo compaixão, sentindo piedade delas, tendo dó delas. Certa época Jesus falou, eu tenho compaixão deste povo, eu tenho dó, eu tenho piedade desse povo, porque eles são como ovelhas que não têm pastor. Por isso é que eles me buscam, porque eles, vamos dizer assim, estão abandonados. A religião judaica tinha caído no formalismo e não atentava para as necessidades do povo. O povo estava sedento e faminto, tanto para com o pão, como para ouvir a palavra de Deus. Por isso que quando Jesus começava a ensinar, as pessoas iam até ele para ouvi-lo, porque elas tinham fome e sede de ouvir a palavra de Deus. E Jesus, sabedor disso, ele ensinava. Você pode ver que a palavra ensinar nos evangelhos é o que mais você encontra. E ensinava no templo, e ensinava no monte, e ensinava às margens do mar da Galileia. Por onde Jesus passava, ele estava o quê? Ensinando a palavra. E o foco de Jesus, o principal foco dele era ensinar a palavra de Deus. A multiplicação de pães,
curas, milagres e maravilhas, isso era consequência da sua pregação. Pode ver que depois de 3 dias em que esta multidão se encontrava com Jesus e Jesus os ensinava, Jesus estava ensinando este povo. Após 3 dias, eles ficaram com fome. Jesus supriu agora as suas necessidades físicas. Primeiro Jesus socorreu e atendeu as necessidades espirituais. E depois Jesus, completando a obra, ele satisfaz as necessidades básicas físicas daquele povo que estava procurando. Está aí, portanto, o capítulo 15, que fala a respeito, esse último vídeo, né, a respeito da segunda multiplicação de pães. No próximo vídeo eu estarei entrando no capítulo 16 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Fiquem com Deus e até lá!